Olá, paz do Senhor, Deus abençoe a todos. Obrigado por mais este dia, em nome do Senhor, Deus abençoe a todos nessa nova leitura do dia 26 de outubro de 2022, a nossa sequência de leitura bíblica. Deus abençoe você hoje, dia especial, está de aniversário. Hoje é o dia especial de quem está de aniversário, Peço a Deus que tenha uma bênção para o seu coração, para você, que Deus abençoe você, sua família, seus entes queridos. Amém, irmão? Então vamos à leitura de hoje, que a essência da nossa live é a leitura da Bíblia. Amém? 26 de outubro de 2022. Jeremias, capítulo 49, versículo 23, ao capítulo 50, versículo 46. Acerca de Damasco, envergonhou-se Amate e Arpade, porquanto ouviram más novas e desmaiaram. No mar, a angústia não se pode sossegar. Enfraquecido está Damasco, virou as costas para fugir e o tremor a tomou. Angústias e dores tomaram como de que está de parto. Como está abandonada a cidade do louvor, a cidade da minha alegria. Portanto cairão os seus jovens nas suas ruas, e todos os homens de guerra serão consumidos naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos. E acenderei fogo no muro de Damasco, e consumirá os palácios de Ben-Hadad. Acerca de Quedar e dos reinos de Azor, que Nabucodonosor, rei da Babilônia, feriu. Assim diz o Senhor: levantai-vos, subi contra Quedar, e destruí os filhos do Oriente. Tomaram as suas tendas, os seus gados, as suas cortinas, e todos os seus utensílios, e os seus camelos levarão para si. E lhes clamarão: há medo por todos os lados. Fugi, desviai-vos para muito longe, buscai profundezas para habitar, moradores de Azor, diz o Senhor. Porque Nabucodonosor, rei da Babilônia, tomou conselho contra vós e formou um desígnio contra vós. Levantai-vos, subi contra uma nação tranquila que habita confiadamente, diz o Senhor, que não tem portas nem ferrolhos, habitam sós. E os seus camelos serão para presa, e a multidão dos seus gados para despojo. E os espalharei em todos os ventos, aqueles que estão nos lugares mais distantes, e de todos os seus lados lhes trarei a ruína, diz o Senhor. E Azor se tornará em morada de chacais, em assolação para sempre. Ninguém habitará ali, nem morará nele filho de homem. A palavra do Senhor, que veio a Jeremias, o profeta, contra Elão, no princípio do reinado de Zedequias, rei de Judá, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que eu quebrarei o arco de Elão, o principal do seu poder, e trarei sobre Elão os 4 ventos dos 4 cantos dos céus, e os espalharei na direção de todos os ventos, e não haverá nação onde não cheguem os fugitivos de Elão. E farei que Elão tema diante dos seus inimigos e diante dos que procuram a sua morte, e farei vir sobre eles o mal, o furor da minha ira, diz o Senhor, e enviarei após eles a espada até que venham a consumi-los. E porei o meu trono em Elão, e destruirei dali o rei e os príncipes, diz o Senhor. Acontecerá, porém, nos últimos dias, que farei voltar os cativos de Elão, diz o Senhor. A palavra que falou o Senhor contra a Babilônia, contra a terra dos caldeus, por intermédio de Jeremias, o profeta. Anunciai entre as nações e fazei ouvir e arvorai um estandarte. Fazei ouvir, não encubrais. Dizei: tomada está Babilônia, confundida está Bel, espatifado está Merodach. Confundidos estão os seus ídolos, e quebradas estão as suas imagens. Porque subiu contra ela uma nação do norte, que fará da sua terra uma solidão, e não haverá quem nela habite. Tanto homens como os animais fugiram e se foram. Naqueles dias e naquele tempo, diz o Senhor, os filhos de Israel virão eles e os filhos de Judá juntamente, andando e chorando virão, e buscarão ao Senhor seu Deus. Pelo caminho de Sião perguntarão, para ali voltarão os seus rostos, dizendo: vinde e unamo-nos ao Senhor, numa aliança eterna que nunca será esquecida. Ovelhas perdidas têm sido o meu povo. Os seus pastores se fizeram errar. Para os montes as desviaram
para os montes as desviaram, de monte para outeiro andaram, esqueceram-se do lugar do seu repouso. Todos os que se achavam as devoravam. Todos os que achavam as devoravam, e os seus adversários diziam: culpa nenhuma teremos, porque pecaram contra o Senhor. A morada da justiça, sim, o Senhor, a esperança dos seus pais. Fugi do meio da Babilônia e saí da terra dos caldeus, e sede como bodes diante do rebanho. Porque eis que eu suscitarei e farei subir contra a Babilônia uma congregação de grandes nações e de da terra do norte, e se prepararão contra ela. Dali será tomada, as suas flechas serão como as de valente herói, nenhum tornará sem efeito. A Caldeia servirá de presa, todos os que saquearam serão fartos, diz o Senhor. Porquanto vos alegrastes e vos regozijastes, ó saqueadores da minha herança, porquanto vos engordastes com novilhas do pasto, e mugistes como touro, será muito confundida vossa mãe, ficará envergonhada que vos deu a luz, eis que ela será a última das nações, um deserto, uma terra seca e uma solidão. Por causa do furor do Senhor não será habitada, antes se tornará em total assolação. Qualquer que passar por Babilônia se espantará, assobiará por todas as suas pragas. Ordenai-vos contra a Babilônia, ao redor todos os que armais arcos. Atirai-lhes, não poupeis as flechas, porque pecou contra o Senhor. Gritai contra ela ao redor, ela já se submeteu. Caíram seus fundamentos, estão derrubados os seus muros, porque esta é a vingança do Senhor. Vingai-vos dela, como ela fez, assim lhes fazei. Arrancai de Babilônia o que semeia, e o que leva a foice no tempo da cega, por causa da espada aflitiva, virar-se-á cada um para o seu povo, e fugirá cada um para a sua terra. Cordeiro desgarrado é Israel, os leões a afugentaram. O primeiro a devorá-lo foi o rei da Assíria, e por último Nabucodonosor, rei da Babilônia, lhe quebrou os ossos. Começou um solzinho cedo já. Amém? Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: eis que castigarei o rei da Babilônia e a sua terra, como castiguei o rei da Assíria. E farei tornar Israel para a sua morada, e ele passará no Carmelo e em Bazã. E fartar-se-á a sua alma no monte de Efraim e em Gileade. Naqueles dias e naquele tempo, diz o Senhor, buscar-se-á a maldade de Israel, e não será achada, e os pecados de Judá, mas não se acharão, porque perdoarei os remanescentes que eu deixar. Sobe contra a terra de Mirataim, sim contra ela e contra os moradores de Pecode. Assola e inteiramente destrói tudo após eles, diz o Senhor, e fazei conforme tudo o que te mandei. Estrondo de batalha há na terra, e de grande destruição, como foi cortado e quebrado o martelo de toda a terra, como se tornou Babilônia objeto de espanto entre as nações. Laços te amei, e também foste presa, ó Babilônia, e tu não o soubeste. Foste achada e também apanhada, porque contra o Senhor te entremeteste. O Senhor abriu o seu depósito e tirou os instrumentos da sua indignação, porque o Senhor Deus dos exércitos tem uma obra a realizar na terra dos caldeus. Vindo contra ela, dos confins da terra, abriu os seus celeiros, fazei dela montões de ruínas e destruí-a de todo, nada lhe fique de sobra. Matai a todos os seus novilhos, desçam a matança. Ai deles, porque veio o seu dia, o tempo do seu castigo. Eis a voz dos que fugiram e escaparam da terra da Babilônia, para anunciar em Sião a vingança do Senhor nosso Deus, a vingança do seu tempo. Convocai contra a Babilônia os flecheiros, a todos os que armam arcos, acampai-vos contra ela em redor, ninguém escape dela. Pagai-lhe conforme a sua obra, conforme tudo o que fez, fazei-lhe. Porque se ouve arrogantemente contra o Senhor, contra o Santo de Israel. Portanto cairão os seus jovens nas suas ruas, e todos os seus homens de guerra
serão desarraigados naquele dia, diz o Senhor. Eis que eu sou contra ti, ó soberbo, diz o Senhor, Deus dos exércitos, porque veio o teu dia, o tempo em que te hei de castigar. Então tropeçará o soberbo e cairá, e ninguém haverá que o levante. E porei fogo nas suas cidades, o qual consumirá todos os seus arredores. Assim diz o Senhor dos exércitos: os filhos de Israel e os filhos de Judá foram oprimidos juntamente, e todos os que levaram cativos o retiveram, não o quiseram soltar. Mas o seu Redentor é forte, o Senhor dos exércitos é o seu nome. Certamente pleiteará a causa deles para ter descanso na terra e inquietar os moradores da Babilônia. A espada virá sobre os caldeus, diz o Senhor, e sobre os moradores de Babilônia, e sobre os seus príncipes, e sobre os seus sábios. A espada virá sobre os mentirosos e ficarão insensatos. A espada virá sobre os seus poderosos e desfalecerão. A espada virá sobre os seus cavalos e sobre os seus carros, e sobre toda a mistura de povos que está no meio dela, e tornar-se-ão como mulheres. E a espada virá sobre os seus tesouros, e serão saqueados. Cairá a seca sobre as suas águas e secarão, porque é uma terra de imagens esculpidas, e pelos seus ídolos andes enfurecidos. Por isso habitarão nela as feras do deserto, como os animais selvagens das ilhas. Também habitarão nela as avestruzes, e nunca mais será povoada, nem será habitada de geração em geração. Como quando Deus subverteu a Sodoma e Gomorra e as suas cidades vizinhas, diz o Senhor, assim ninguém habitará ali, nem morará nela, filho de homem. Eis que um povo vem do norte, uma grande nação, e muitos reis se levantarão dos extremos da terra. Armaram-se de arco e lança, eles são cruéis e não têm piedade, e a sua voz bramará como o mar, e sobre os cavalos cavalgarão, todos postos em ordem, como um homem para a batalha, contra ti, ó filho da Babilônia. O rei da Babilônia ouviu a sua fama, e desfaleceu as suas mãos, a angústia se apoderou dele, como da que está em parto. Eis que ele, como leão, subirá da enchente do Jordão contra a morada forte, porque no momento o farei correr dali. E quem é escolhido que porei sobre ela? Porque quem é semelhante a mim, e quem me fixará o tempo? E quem é o pastor que poderá permanecer perante mim? Portanto, ouvi o conselho do Senhor, que ele decretou contra a Babilônia, e os seus desígnios que intentou contra a terra dos caldeus. Certamente, os pequenos do rebanho serão arrastados. Certamente, ele assolará as suas moradas sobre eles. Ao estrondo da tomada da Babilônia, estremeceu a terra, e o grito se ouviu entre as nações. Amém, irmãos? Novo Testamento, livro de Tito, capítulo 1, versículo 1 ao 16. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade, em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos, mas a seu tempo manifestou a sua palavra pela pregação que me foi confiada segundo o mandamento do Deus, nosso Salvador. A Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, e do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesse em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesse presbíteros, como já te mandei. Aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes. Porque convém que o bispo seja irrepreensível, como despenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso, nem torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, retendo firme e fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para demonstrar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Porque há muitos desordenados faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão, os quais convém tapar a boca. Homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém.
isso por torpe ganância. Um deles, seu próprio profeta, disse: os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. Este testemunho é verdadeiro. Portanto, repreende-os severamente, para que sejam sãos na fé, não dando ouvidos a fábulas judaicas, nem aos mandamentos de homens que se desviam da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes o seu entendimento e consciência estão contaminados. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra. Amém? Salmo 97, versículo 1 até o capítulo 98, versículo 9. Senhor reina, regozija-se a terra, alegrem-se muitas ilhas, nuvens e escuridão estão ao redor dele, justiça e juízo são a base do seu trono. Um fogo vai adiante dele e abrasa os seus inimigos em redor. Os seus relâmpagos iluminam o mundo, a terra viu e tremeu. Os montes derretem como cera na presença do Senhor de toda a terra. Os céus anunciam a sua justiça, e todos os povos veem a sua glória. Confundidos sejam todos os que servem imagem de escultura, que se gloriam de ídolos. Prostrai-vos diante deles todos os deuses. Sião ouviu e se alegrou, e os filhos de Judá se alegraram por causa da sua justiça, ó Senhor. Pois tu, Senhor, é o mais alto sobre toda a terra. Tu és muito mais exaltado do que todos os deuses. Vós que amais ao Senhor, odiai o mal. Ele guarda as almas dos seus santos. Ele os livra das mãos dos ímpios. A luz semeia-se para o justo, e a alegria para os retos de coração. Alegrai-vos, ó justos, no Senhor, e dai louvores à memória da sua santidade. Cantai ao Senhor um cântico novo, porque fez maravilhas. A sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram salvação. O Senhor fez notória a sua salvação. Manifestou a sua justiça perante os olhos dos gentios. Lembrou-se da sua benignidade e da sua verdade para com a casa de Israel. Todas as extremidades da terra viram a salvação do nosso Deus. Exultai no Senhor toda a terra. Exclamai e alegrai-vos de prazer e cantai louvores. Cantai louvores ao Senhor com a harpa e a voz do canto, com trombetas e som de cornetas. Exultai perante a face do Senhor do Rei. Brame o mar e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Os rios batam as palmas. Regozijem-se também as montanhas, perante a face do Senhor, porque vem a julgar a terra. Com justiça julgará o mundo e o povo com equidade. Provérbios 26, versículo 13 a 16. Diz o preguiçoso: um leão está a caminho, um leão está nas ruas. Como a porta gira nos seus gonzos, assim o preguiçoso na sua cama. O preguiçoso esconde a sua mão ao seio e cansa-se até de tornar a sua boca. Mas mais sábio é o preguiçoso a seus próprios olhos do que 7 homens que respondem bem. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos. Que a palavra de hoje seja proveitosa. Que a bênção do Senhor esteja sobre você e sua família. Amém?